Boa noite, irmãos. Cristo, a justiça de Deus. Nosso texto de hoje, Romanos capítulo 10. Chegamos no capítulo 10, né? Versos de 1 a 4, nosso texto. Mas, como já é de costume, vamos ler também os versos anteriores aqui, para termos o nosso contexto e dar uma continuidade, então, à exposição a que estamos fazendo do texto. Então, vamos começar a leitura, na verdade, hoje no verso 30 do capítulo 9. Verso 30 do capítulo 9, e Paulo diz assim, verso 30 do 9: Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a salvação, a justificação, vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorre da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E o verso 1 do capítulo 10, nosso texto de hoje, diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nos capítulos de 9 a 11 de Romanos, nós temos visto que eles abordam, nesses 3 capítulos, a questão da incredulidade dos judeus. No capítulo 9, vimos que a ênfase é no propósito de Deus conforme a eleição. Como já vimos, envolve aí a inclusão dos gentios e a redução da inclusão dos judeus a um simples remanescente, né, com relação à salvação. Já no capítulo 10, a ênfase está nos fatores humanos, o que começou, na verdade, Paulo a fazer ainda no final do capítulo 9, né? Primeiro falando dos que tropeçam, fim do 9, do verso que nós lemos também, no exemplo, primeiro no exemplo dos judeus de Israel. E continua agora nos versos de 1 a 4 do capítulo 10, falando sobre esses fatores humanos, no que diz a questão da salvação e da condenação, mas agora fala mais abrangentemente na vida daqueles que creem, daqueles que não são confundidos, que envolve, né, e esse desenvolver desse assunto. Paulo vai tratar isso durante todo o capítulo 10, envolve a compreensão do Evangelho, fato que ele vai tratar nos versos depois de 5 a 13, fato também depois ele trata que essa compreensão do Evangelho, ela vai exigir e exige de que esse mesmo Evangelho seja pronunciado, seja promulgado e anunciado. Isso nós vemos lá nos versos depois de 14 e 15. E depois ele encerra o restante do capítulo, os versos 16 a 21, dizendo que esse Evangelho que foi anunciado, ele precisa de uma resposta, e a resposta tem que ser uma resposta de fé. Então, no começo agora do capítulo 10, né, o apóstolo Paulo se preocupa, na verdade, com o mesmo assunto que abordara na porção final do capítulo 9. Em Romanos 9, 32 e 33, como nós vimos, o tropeço de Israel consistia em buscar a justiça mediante as obras e não mediante a fé. Isto é apenas um outro modo de dizer que eles procuravam estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus, que é o que ele faz aqui quando declara no verso 3 do capítulo 10. É praticamente a mesma coisa. Podemos considerar no capítulo 10, principalmente no verso 4, de 1 a 4, nos versos de 1 a 4, Paulo está ainda respondendo, na verdade, a questão, a pergunta que ele mesmo fez no verso 32 do 9, ou seja, o porquê que Israel não alcançou a justificação.
parece que no final do 9 ele está respondendo, parcialmente respondendo a pergunta que ele fez aí no verso de 32 do 9, o porquê, porque Israel não alcançou a justificação. E a resposta ali parece estar no passado, né? Parece que Paulo está se referindo ao fato de que eles não alcançaram a justificação porque tropeçaram, ou seja, eles caíram, e isso caíram no passado, ou seja, eles rejeitaram o Cristo, que eles aguardavam a Cristo, mas rejeitaram o Cristo porque o Cristo que eles viram foi um Cristo que foi crucificado. Então, de certa maneira, ali até o final do capítulo 9, Paulo vai dizer que eles rejeitaram, ou seja, eles não alcançaram a justificação porque rejeitaram o Cristo crucificado. Agora no 10 parece que ele traz o negócio, traz o assunto, é o mesmo assunto, mas traz para o presente, né? Ele agora está falando de que eles, tentando ainda responder, continuando a responder a pergunta do porquê não alcançaram a justificação, ele vai dizer que eles não alcançaram, ou seja, não estão alcançando, nos dias de Paulo, a justificação, porque continuam rejeitando o Cristo, mas não o Cristo crucificado, porque agora Paulo já está anunciando o Cristo ressurreto, então já é algo mais do presente. Assim Paulo responde porque a justificação pela fé no Cristo ressurreto estava sendo rejeitada pelos judeus em seus dias, né? Mas também Paulo, de certa maneira, está transcendendo ao futuro, né? Ele está mostrando o que também está acontecendo no futuro para Paulo, mas no nosso caso presente, né? Ou seja, o texto também está mostrando de maneira clara o que acontece no presente, nos nossos dias, ou seja, o porquê hoje também o Cristo ressurreto é rejeitado, porque as pessoas rejeitam a mensagem do Cristo ressurreto, a mensagem do Evangelho, a mensagem da justificação por fé nesse Cristo, no Cristo ressurreto. Foi e tem sido rejeitado, na verdade, por todas as gerações que sucederam a geração de Paulo, né? Não somente pelos judeus, mas por todos os povos em que o Evangelho tem sido anunciado. E é esse o assunto então que Paulo está tratando agora no capítulo 10, no começo do 10, essa questão da rejeição do Cristo ressurreto, da pregação do Evangelho, primeiramente na vida dos judeus, mas também se aplica e tem se aplicado e vai se aplicar até o fim do anúncio do Evangelho. Assim sendo, nós podemos ver nesse texto os motivos porque muitos rejeitam a justificação por fé no Cristo ressurreto. E é isso que nós vamos ver nesse texto, nessa noite, os motivos porque muitos ainda rejeitam a justificação por fé através do Evangelho, através da pregação do Cristo ressurreto. Vamos lá então. O primeiro motivo que nós podemos ver aqui no texto, nos versos agora de 1 a 4, do capítulo 10, é de que rejeitam o Cristo ressurreto, rejeitam a justificação que vem pela fé, porque a salvação é um favor, é um ato de Deus, né? E o texto aí no verso 1 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Como já disse certo teólogo, cada um que se salva, no final, só pode atribuir sua salvação a Deus, só pode dar tributo, dar glórias a Deus. O primeiro e último passo a favor e a ação exclusiva de Deus. Então, a salvação, na verdade, ela precisa e conscientemente aquele que é salvo atribui a Deus todo o mérito na questão da sua salvação. O mérito humano tem que ser assim excluído, isto é, só pode acontecer voltando às origens do que foi feito e que se encontra muito além da obediência que evidencia a salvação, ou seja, a nossa salvação ela tem que ser vista, e para aquele que é salvo e entende e compreende a salvação, ele consegue visualizar nas Escrituras de que a sua salvação ela começou muito antes do que aquele momento em que ele decidiu obedecer ao Evangelho. Assim, nós vemos o texto, Paulo nos reportando a esse fato de que lá na eternidade passada ainda, Deus havia nos escolhido para a salvação, ou mesmo a questão da fé que nos é atribuída. Isso também temos que entender que é um ato espontâneo do favor
da parte daquele Deus que na verdade antevê e prevê e preordena desde a eternidade todas as suas obras. Um ensino que não pode ser minimizado, né? Nem as Escrituras, nem a experiência humana nos autoriza a fazer. Vemos nas Escrituras que através de uma nação escolhida, né, no Antigo Testamento, Deus tratou, né, com a humanidade. E agora no Novo Testamento vemos como a justificação dos gentios, né, toda descrita nas páginas do Novo Testamento, nos mostram isso, né, que as Escrituras mostram essa questão de que Deus é soberano na questão da salvação. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus é que tem cuidado de todos os detalhes. E também a própria experiência humana vai nos mostrar isso, ou seja, o como nós vemos, ou como os salvos veem a questão da salvação, nos mostra esse fato de que a salvação é um ato de Deus, um favor de Deus, né? A graça de Deus se manifestando. Como diz o Dr. Packer em sua obra O Evangelismo e a Soberania de Deus, dois fatos demonstram isso. Em primeiro lugar, o crente ele agradece a Deus pela sua conversão. E por que faz isso? Porque sabe sinceramente em seu coração, que foi Deus inteiramente o responsável pela sua salvação, né? Um outro argumento, ou segundo, está no modo pelo qual o crente reconhece que Deus é soberano na salvação. Está no fato de que o crente, ele ora, né, pela conversão de outros, roga a Deus para que opere neles tudo quanto for necessário para a salvação deles. Percebeu você que é isso que Paulo está fazendo aqui no verso 1 do capítulo 10? Na introdução dos capítulos 9 e 10, Paulo externa o que está no seu coração, sua angústia, porque Israel foi rejeitado por Deus, no caso do capítulo 9, e porque no capítulo 10, final do 9 e 10, Israel rejeitou o Cristo de Deus. Assim, Paulo está ali externando o que está no seu coração, a sua angústia, né, de ver que Israel não está sendo salvo, não está alcançando a justificação em Cristo. Por que Paulo está fazendo isso aqui, né? Porque essa oração aqui, ou essa externar, essa questão de que ele intercede, que ele ora pelos os seus compatriotas, aqui onde Paulo na verdade está tentando responder, ou está respondendo, né, o fato porque Israel rejeitou o Cristo crucificado, e agora no 10, porque rejeitaram o Cristo ressurreto. Simples, né? Porque esse é um dos motivos porque rejeitam a Cristo, ou rejeitaram o Cristo crucificado e rejeitam o Cristo ressurreto, porque não reconhecem que toda a glória, todo louvor na questão da salvação pertence a Deus. Não conseguem assimilar isso, porque a salvação, na verdade, é um favor e um ato de Deus. E enquanto o homem não conseguir reconhecer isso, né, de que não há mérito nenhum da parte dele, não há glória nenhuma da parte dele, todo mérito, toda a glória está em Deus, eles não vão conseguir, os homens não conseguem aceitar a salvação que vem pelo Cristo ressurreto, a justificação pela fé no Cristo ressurreto. Mas o fato é que Cristo é a justiça de Deus. Segundo motivo pelo qual ainda não reconhecem, muitos têm rejeitado a justificação que vem pelo Cristo, pela fé no Cristo ressurreto, está aí no verso de número 2, e é porque muitos não têm entendimento, né? Diz o verso de número 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Muitos, de maneira equivocada, acham que estão fazendo uma coisa certa ou a coisa certa simplesmente pelo fato de que acham que estão fazendo de coração e com sinceridade. Mas, na verdade, desconhece o que diz Jeremias 17:9, e diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sinceridade, na verdade, não basta, pois é possível e sempre existe a possibilidade de se estar sinceramente equivocado. A palavra mais adequada para zelo sem conhecimento, na verdade, seria fanatismo. E se há um estado horrível e perigoso para uma pessoa, é esse estado de fanatismo, porque vai levá-lo a uma cegueira que não vai permitir que ele possa ver a luz de Cristo, não vai poder reconhecer a graça e o favor de Deus manifesto no Cristo ressurreto. Cristo é a justiça de Deus, e nós precisamos estar certos disso. Terceiro motivo
porque muitos ainda rejeitam a justificação que vem pela fé no Cristo ressurreto. O terceiro motivo está no versos aí de 3 a 4, e é porque buscam uma justiça própria. Diz o verso de número 3 e o 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa ignorância quanto ao verdadeiro caminho de Deus e essa trágica adoção de um caminho falso não são de maneira nenhuma uma exclusividade do povo judeu. Encontra-se, na verdade, amplamente divulgada entre religiosos de todas as crenças, inclusive entre os cristãos, ou pelo menos entre os cristãos confessos, cristãos que são cristãos somente de boca. Todos os seres humanos, na verdade, cientes de que Deus é justo e eles não, vivem naturalmente em busca de uma justiça que lhes possa dar condições de se apresentar diante de Deus. Existem diante dos homens, na verdade, apenas duas opções possíveis com relação a essa justiça. A primeira é tentar construir ou estabelecer a justiça própria através de obras e da observância de preceitos religiosos. Isso, porém, já está fadado, como nós sabemos, ao fracasso, uma vez que, aos olhos de Deus, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, como nos informa Isaías 64:6. E o outro caminho é submeter-se à justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, o Cristo ressurreto. Mas isso é muito difícil para alguns, por causa do orgulho, e muitos acabam então caindo no erro ou se envolvendo naquele erro de achar que podem fazer por merecer. O erro fundamental daqueles que procuram estabelecer a sua própria justiça é que eles não entendem o que Paulo afirma no verso de número 4 aqui do nosso texto, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando Paulo escreveu no capítulo 7 aqui da carta de Romanos, verso 4 e no 6, que nós morremos para a lei e fomos libertos dela, ou que nós já não estamos mais debaixo da lei, no capítulo 6, no verso 15, ele estava falando da lei como uma forma de sermos justificados com Deus. Assim, a razão pela qual Cristo aboliu a lei é para que haja justiça para todo o que crê. Assim, Deus pode oferecer a salvação, o que é justo e como justo e sendo justificador, independente do que cada um pode fazer ou pode dar. Assim, muitos tropeçam, muitos rejeitam a Cristo porque querem basear a sua salvação, querem garantir a sua salvação nos seus próprios méritos, na sua própria torre construída de justiça própria. Mas esses vão sucumbir, porque Cristo, a justiça de Deus, já foi nos dada. Assim, precisamos rejeitar qualquer outro tipo de justiça e nos apegar à justiça que vem através da fé no Cristo ressurreto, porque assim somos justificados pela fé. Assim, concluímos que muitos rejeitam a justificação por fé no Cristo ressurreto. Primeiro porque a salvação, como vimos, é um favor, um ato de Deus, e eles não conseguem reconhecer essa dádiva por causa do seu próprio orgulho, Não conseguem dar essa glória, dar esse louvor, tributar toda a honra a Deus. Em segundo lugar, porque não tem entendimento. Infelizmente, a ignorância de muitos tem os levado ao engano sem volta, fruto, claro, da dureza de coração e por amarem mais o mundo do que a luz, onde haveria a possibilidade de serem esclarecidos, ter o seu entendimento aberto, mas amam mais ao mundo do que a luz. Como diz a palavra de Deus, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Em terceiro lugar, como vimos, eles têm sucumbido em alcançar a justificação que vem pela fé no Cristo ressurreto, porque buscam uma justiça própria. Sua altivez e egoísmo acabam levando-os a uma vida centrada somente em si mesmo e se fadam ao erro do que muitos costumam dizer e praticar e cometer,
o erro do salve-se quem puder, como se fosse possível ou realmente possível alguém se salvar. Desprezam totalmente assim os propósitos de Deus e desconsideram o fato de que Deus, na verdade, faz todas as coisas de maneira soberana para a sua glória e louvor. Assim, muitos têm sucumbido, têm desperdiçado a oportunidade da justificação através da fé em Cristo, o Cristo ressurreto. Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos, todos tenham uma boa semana.